Graça e paz, nesse dia 3 de setembro de 2025. Agradecemos a Deus por esse dia de quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Um dia que Deus fez com muito amor para que nós hoje andássemos nas obras que Ele preparou para nós, amando, perdoando, sendo longânimo, tendo mansidão, domínio próprio, obedecendo a Tua palavra, mas em espírito e verdade. O nosso corpo que nos veste, ele perece, ele tem muitos problemas, que leva as pessoas a fazer muitas loucuras, mas aqui Deus te orienta a não blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele veio e mora no nosso coração. Por isso ele nos deu esse amor e esse perdão. Espero que você tenha saúde, tenha paz de espírito e consiga vencer esse corpo que aqui está. Porque Deus venceu por nós na cruz, levando ele ali os nossos pecados, nossos delitos, a enfermidade. Aquele povo que lá havia estava em pecado e em delito, estava em desobediência à palavra da graça. Hoje você entende, lê e crê que você obedece a Deus, mas em espírito e verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Amém. Então, meu irmão, a cura de uma jovem adivinhadora. Hoje, nós temos que estar aqui, contentes no nosso interior, porque aqui habita Deus. Então Ele nos deu essa palavra de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. Primeiro foi dado ao apóstolo Paulo, pós-cruz, para que ele viesse e revelasse a graça. Palavras inefáveis que o homem não consegue referir, mas o Espírito Santo entendeu. Como você vai ler, 2 Coríntios 12, 1 em diante, ele foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis de Cristo para ele. Poucos vão entender, mas aqueles que entenderem vão se regozijar e vão agradecer por esta manhã estar aqui, ouvindo a voz de Deus, como ele sempre falou, em Isaías 1,19, um profeta inspirado por Deus. Se você quiser, se você ouvir, você come o melhor já aqui, na tua casa, no teu trabalho, onde você está, Deus é contigo, jamais vai te deixar. A cura de uma jovem adivinhadora. Atos, aqui, o Espírito Santo desceu, 2:1 de Atos, e veio morar em nós hoje com conhecimento. Só que aqui eles não tinham conhecimento de Paulo, quando vem pregando a graça, o evangelho, a revelação, eles também não entendiam e tinha contenda com Paulo. Então Paulo viajando por aqui, por esse lugar que ele passou, aconteceu, 16 de Atos, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo e aqueles que ele estava, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, um espírito adivinhador. Hoje, os nossos irmãos pastores, diz que é o diabo, que é isso, que é aquilo, que é tranca-rua, que é Maria Padilha, essas invenções, que isso aí é o outro lado, onde ali os irmãos, tem esse tipo de conhecimento e usa, essas palavras dos orixás e assim por diante, acontece lá onde eles falam sobre isso. Então aqui era um espírito adivinhador, que hoje está dentro das igrejas, Quando você conhece a graça do evangelho, você começa a descobrir a farsa que está dentro das igrejas hoje. Quando você está no mundo secular, no Maracanã, no shopping, por aí caminhando, nas festas que tem aí fora, como se diz, show, e por aí vai, Mas quando você chega dentro da igreja, ali tem um espírito adivinhador. Porque você hoje é a igreja. Deus já te deu revelação, te deu tudo de bom para você. Você não tem que andar nessas coisas, porque você tem que se afastar disso. Porque isso aí é onde existe o comércio com a palavra de Deus. E aqui Paulo, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, empresários, homens de Deus que estão aí, riquíssimos, por quê? Porque inventam uma história dentro da congregação, o pastor ele trabalha para ele, porque ele é o homem lá, o cabeça é o empresário, o pastor é a figura menor na igreja, mas ele é um ator. Então ele trabalha para adivinhar alguma coisa na igreja. Os profetas de hoje, é ungido com o quê?
com óleo da padaria ou azeite, alguma coisa que o pastor ungiu. Então, esses são os falsos pastores. Mas quando você lê Jeremias, Ezequiel, Daniel, ali, homens inspirados por Deus. Deus inspirou aqueles homens para poder pregar a palavra, para que você entendesse que o Espírito Santo desceu do céu e te ensina hoje aqui. Porque você não procura um adivinhador, um agoreiro, um feiticeiro, um encantador, como diz Deuteronômio 18, 9 a 14. Então aqui Paulo, expulsou esse espírito adivinhador. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Então hoje há um só Deus, uma só fé, um só batismo, porque Deus é soberano. Então, essas coisas que acontecem nas igrejas são fantasias, são alegóricas, são teatros que eles ali inventam, porque o corpo do homem, ele faz cenas, Você vê um futebol, o jogador se machuca ali e não se machuca. Ele apenas enganou o juiz e o juiz vem com cartão amarelo e expulsa ele de campo. E a pessoa que está ali jogando levanta e nada aconteceu com ele, porque o jogador é um ator. Ele está no corpo de carne jogando futebol. O espírito ali não joga futebol, ali quem joga é a carne. Por isso que eles enganam e é o roubo, No futebol, em todo lugar acontece isso aí. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Hoje você tem salvação. Você entendeu o caminho, já recebeu o caminho de Deus para você andar nele e chegou a tua salvação. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé te salvou do mundo religioso, do secular, para não andar enganado por um homem que se diz ser de Deus. Mas Deus, ele é Espírito de verdade e trabalha em cada coração, trazendo sempre a nós o amor e o perdão. O caminho de salvação. 18. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então saiu, antes da cruz. Mas depois da cruz, você vai ler 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que por sua morte matasse a carne. Matou a minha, matou a tua, colocou no madeiro e trouxe paz para a igreja. Então você tem que se livrar disso, que os homens estão aí para fazer esse comércio com a palavra de Deus e as pessoas entram pelo cano, como diz o outro. Então aqui 5:1 de Gálatas, As pessoas estão libertas. Para ver aqui na graça, no amor e no perdão já dentro do coração dela. Como não conhece a graça, não tem revelação, aqui está 5:1 de Gálatas, Paulo, na transição da lei para a graça. Ou a lei ou Cristo. Ou você serve a lei de Moisés, ou você serve o Cristo. O que você não pode fazer é ficar com dois senhores. Deus e Mamão. Porque o corpo de carne está morto. Agora o espírito aqui está vivo. Agora, para mim trabalhar na igreja, eu tenho que fazer um teatro com esse corpo aqui. Por isso que o pastor ele é um ator. O apóstolo é um ator e consegue vencer milhares de pessoas. Convencer, a estar lá todo dia fazendo a obra de Deus. Só que as obras de Deus já fez na cruz e trouxe para mim e para você obras preparadas de antemão, porque você está eleito por ele, separado e aqui predestinado, você é mais que vencedor. Então 5 de Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneci, pois, firmes e não vos metais de novo a jugo de escravidão. 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque a circuncisão era a obra da lei. A obra da lei terminou na cruz, Romanos 10, 1 a 4, você hoje está na graça, está no Espírito Santo dentro de você, para te ensinar isso aqui. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ninguém pode guardar toda a lei. Jesus veio, cumpriu toda a lei, os mandamentos, ordenou os mandamentos e trouxe graça. E as pessoas querem ver debaixo da lei, debaixo do pastor, de um tutor, de um curador, que não entendeu a graça do Senhor, porque ele já veio temporada de nós, para nos libertar disso aí, como me libertou há 30 anos atrás. 4. De Cristo vos desligaste, então está desligado de Cristo. Vós que procurais buscar-se na lei da graça decaíste. Então ele cai da graça. Agora, quando você entende a graça do Evangelho, você descobre onde estão os falsos pastores, que Jesus já falava lá. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
João 10, 7 ao 10. Mas só que ele falou no 10, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. É essa que nós temos hoje aqui, pós-cruz, onde você está tranquilo, porque o amor de Deus, ele cobre toda a multidão de pecado que havia antes da cruz. Depois da cruz, ele já cobriu. Por isso, o pecado não terá domínio sobre o verbo. Não terá. Hoje não tem. Por quê? Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. 2, 7 de 2 Tessalonicenses. O caráter do homem da iniquidade é a sua derrota. Então, ele está derrotado. Mas só que Deus não vai matar esses homens. O bispo, né? Esses bispos que são empresários, Deus não vai matar eles. Eles só vão morrer no tempo que Deus determinar que eles morram. Agora você mata eles quando você sai da congregação dele e não dá mais o dízimo. Não paga mais o carnê. Não paga mais nada para eles. Você quer ajudar? Ajuda o pobre. Dando cesta básica, alguma coisa. Mas aí o pastor te induz a ficar lá dentro da igreja dele para você dar tudo lá dentro, para você dar uma cesta básica. Mas quem dá é o pastor, com o teu dinheiro, não com o dinheiro dele. O dízimo ele guarda para outras coisas, abrir mais igrejas, e vão abrindo, e vão enganando as pessoas com palavras da iniquidade. Aqui está 2,7 de 2 Tessalonicenses. Com efeito, o mistério da iniquidade já operava lá, primeiro século. Agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Na cruz Deus matou esse homem carnal. Só que a carne dele está viva ainda, para enganar o próximo. 8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Matou. Quando lá, Ezequiel 13, Ezequiel, capítulo, meu pai, Ezequiel 14, 37, a 14, Ezequiel. Deixa eu ver aqui, que me fugiu. Ezequiel. Ezequiel, meu amado. Ezequiel 37, 14. Né? Ele colocou o Espírito em vós e nós vivemos aqui na graça, no Evangelho, porque 2 anos já foi derramado. Então, 37, 14, ele falou, porém o Espírito em vós viverei. Hoje o Espírito Santo vive em nós, para poder entender essa palavra aqui. Porque você entrou pela porta. Se você entrou pela porta, você é um eleito e conhece e entende que Jeremias 3,15 foi enviado pastores com entendimento, conhecimento, com sabedoria. Paulo foi o primeiro. Então, 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda dele aconteceu. Da cruz para cá ele veio e destruiu esse iníquo. Aquele que entendeu, ele já está separado. Já está aqui com Deus, no céu, na nova terra. Porque Deus fala com ele, que o ama, que o homem não abandona. Não sacrifique em meu nome. Por quê? O sacrifício que ele quer é Hebreus 13,15. É de louvor com nossos lábios. Segundo a eficácia de Satanás. Satanás, tá vendo? Satanás é esse corpo de carne, que cobra esses pastores por aí e eles inventam que o diabo está na pessoa. Está nele, não está nas pessoas. As pessoas têm que ter um entendimento para entender a morte de cruz desse corpo aqui. Romanos 6,3. Modo de poder e sinais de prodígio. Da mentira. Então não é verdade. Eles já mentiam lá da cruz. Depois da cruz continua mentindo. Por quê? Não tem quem fale a verdade. Se eu não vier aqui falar, muitos não vão entender. Então a palavra já foi pregada, como diz lá, Romanos 10, 12 em diante. Todos já ouviram a palavra de Deus. Só que essa palavra aqui está aqui há séculos. Ninguém nunca pregou ela para que você entenda o que elas estão vivendo nas igrejas hoje. Debaixo de escravidão. Ali o homem manda e desmanda. E você não pode falar nada, porque você ali não tem acesso à palavra de Deus. 10. E com todo engano e injustiça aos que perecem lá dentro das igrejas, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de ninguém, é dom dele para comer para com você. A salvação está garantida. Abriu a sua mente, o teu coração e colocou aqui dentro o amor e o perdão. Então você fica na mão de um homem da iniquidade que engana. Por isso que Jesus falou, ladrão e salteador. Ele falou, eu aqui repito. Por que eu estou repetindo?
porque ele falou. Eu estou aqui baseado na palavra dele, sem mentira, mas com a verdade. Ele falou, a verdade que liberta, um coração. 11. E por este motivo, busque Deus, lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então dão crédito à mentira e continuam mentindo, e vão mentir até descer a sepultura. Mas o Espírito aqui, tanto meu quanto teu, já está em Deus, para aprender a verdade. 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então eles gostam da injustiça. Por que eles entram lá? Se eles são justos, né? Então o justo, ele não tem obra a fazer. Deus fez para ele, consumando toda a obra na cruz. João 19:30. Pai, está consumado. Rendeu o Espírito e voltou. Para aqueles que lá estavam, lá no primeiro século, e aqui voltou em Espírito e verdade, para te ensinar que é pelo amor, que é pelo perdão, que é pela paz, já no coração. Romanos capítulo 14, 17. Então tudo aconteceu lá para que aqui você vivesse o novo céu e nova terra. Para que você entenda Apocalipse 21. Ele enxugou nossas lágrimas, levou nossas dores. Isaías 53, versículo 6 em diante, está ali. Levou tudo na cruz. Agora nossa alma está aqui, ancorada em Cristo, Hebreus 6,19, e chegamos a Deus, Hebreus 7,19. Você chegando a Deus, você encontrou o quê? O reino de Deus. Aonde? No teu coração, onde é que Ele te dá esse amor e esse perdão, para que você receba no coração essa palavra de justiça. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Receba no coração. Meu Pai, obrigado. Receba no coração. Amigo, Cristo hoje fala com você. Tudo Ele já te deu. Ele está aqui para te socorrer. Você hoje, né, ouve Deus falar ao teu coração. Ele é o amor, Ele é o perdão. É um coração liberto da mão do homem, da lei, para que você entre aqui no Espírito Santo, que é a graça. Aquele que te acolheu, te perdoou, te amou, te consagrou, te restaurou e plantou você na rocha, aqui já, nesta manhã. Oh, meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, há quanto tempo eu preciso, Senhor, te ouvir. Meu Deus, que um dia me aprovou a minha conduta e a minha postura de um cristão. Hoje eu tenho o evangelho da graça revelado no meu coração. Então ele está revelado. Hebreus 8:1. Guarda no teu coração. Ele falou, dos teus pecados jamais me lembrarei. E vou usar de misericórdia com a sua iniquidade. Ele usou lá na cruz. Sendo que aqui ainda acontece os homens iníquos que pregam a mentira e as pessoas vão para lá. Para fazer o quê? Um sacrifício, para buscar Jesus, para buscar o Espírito Santo, que já veio do céu e mora em nós. Por isso nos for ortogado, Romanos 5:5, 5:1, está lá. Justo mediante a fé temos paz para com Deus. Dê um like nessa mensagem, que as pessoas precisam ouvir, que elas já estão em Deus, já são nova criatura. As coisas velhas passaram, a lei de Moisés e tudo velho passou. Jogou nas tuas costas todo o pecado, toda a dor, e trouxe para você um grande e verdadeiro amor no teu coração. Deus é muito bom, né? Disseram para Jesus, Jesus só é muito bom. Não, bom é o Pai que está em mim. O Pai estava nele para ele ser bom. Por isso ele praticou boas obras, e obras essas nos dando a salvação. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.